Fala galera do Trilhante, tudo bom? Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos começar o nosso curso sobre registros públicos, mais especificamente registro de imóveis. Mas antes da gente entrar no registro de imóveis, nós fizemos duas aulas introdutórias sobre os registros públicos em geral, do qual o registro de imóveis é a espécie. Para começar, nós vamos começar falando sobre as fontes do registro público. Primeiramente, a Constituição Federal, no artigo 236, o qual falaremos mais para frente. A Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973, a Lei de Registro Mercantil, ou seja, das juntas comerciais, dos registros de empresas, Lei 8934 de 94, a Lei 8935 de 94, que regulamenta os serviços de notários e registradores, a Lei 9492 de 97, que regulamenta os serviços de protesto, e as normas da Corregedoria Geral dos Estados. Aqui é importante a gente falar que todo concurso público para outorga de delegações sempre cobra normas de corregedoria, sempre, e sem exceção. Por quê? Porque essas normas são normas estaduais, ou seja, cada estado edita essa norma, os estados da federação editam essa norma, que através dela irão estabelecer alguns pontos específicos dos registros. Então vamos lá, vamos começar. Sobre a natureza jurídica dos registros públicos. É um serviço público, constando na Constituição, exercido em caráter privado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um serviço público delegado para particular. O artigo 236 da Constituição Federal diz: os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E o artigo 3º da Lei 8935 de 94 diz: notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais de direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Ou seja, esse serviço público ele é delegado para o particular, o qual ele é outorgado para o particular, o qual ingressa na carreira através de um concurso de exame de provas de títulos. Sobre o exercício da atividade. A atividade ela é exercida em caráter privado, como eu já disse. Ou seja, os prepostos que são contratados pelo delegado eles são submetidos ao regime de CLT. Ou seja, assim que você assume o cartório, você pode montar a sua equipe, você pode contratar escreventes, demitir escreventes, lógico, tendo em vista a responsabilidade trabalhista, mas assim, você tem a liberdade e autonomia do serviço para montar a sua equipe. A remuneração dos notários e registradores são feitos por emolumentos. Os emolumentos, já pacificado pelo STF, têm natureza de taxa. Okay? Não esqueçam disso, isso é muito cobrado em prova. Sempre eles perguntam se é taxa, qual é a posição do STF quanto a isso, mas já está pacificado que tem a natureza de taxa. A Lei 10.169 de 2000, que é a lei que vai falar sobre os emolumentos, diz: os Estados e Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais de registro, observadas as normas desta lei. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Então, isso é definido na lei estadual, ok? Agora vamos falar sobre a responsabilidade do tabelião, responsabilidade do oficial. No quesito de responsabilidade penal, devemos atentar a uma coisa. Ele não é funcionário público. O registrador não é funcionário público, o oficial de registro de imóveis não é funcionário público. Mas ele é considerado para fins penais. Ou seja, em caso de processo penal, ele será considerado um funcionário público. E para a interposição de mandado de segurança. Como nós sabemos, o mandado de segurança é interposto contra a autoridade coatora, que no caso seria o registrador ou o tabelião, no caso de uma interposição do mandado de segurança. Então, retomando, ele não é funcionário público, mas é considerado para fins penais em caso de interposição de mandado de segurança. Sobre a responsabilidade trabalhista do tabelião oficial. Aqui, devemos falar que é uma questão muito polêmica, que até hoje não está pacificada, existe muita controvérsia doutrinária e também jurisprudencial. O que diz a doutrina? Que não é aplicável à sucessão empresarial. Ou seja, o cartório, o lugar que o oficial exerce sua atividade,
não é dotado de personalidade jurídica. Então, você não vai processar o cartório em caso de dano, você vai processar o oficial, o tabelião. Então, não pode-se dizer que que ocorre uma sucessão empresarial no caso de um tabelião registrador falecer ou então sair do cargo e o próximo que assumir, não deve ser considerada essa sucessão do ponto de vista empresarial, ou seja, não é um estabelecimento empresarial, como no direito comercial, em que a pessoa que assume vai responder pelos débitos anteriores. Além do que, isso retiraria a independência do notário de formar a sua equipe. Isso é um outro argumento da doutrina, a qual defende que o registrador que assume o cartório não deve responder pelos débitos trabalhistas do antecessor. Ok. O artigo 21 da Lei 8.935 de 94 diz: o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é da responsabilidade exclusiva do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviço. Vamos analisar esse artigo ponto a ponto para a gente entender o argumento da doutrina com base na lei. Vamos lá. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é da responsabilidade exclusiva do titular. Ou seja, já que é da responsabilidade exclusiva dele, não é cabível passar essa responsabilidade, que por lei está escrito, que é exclusiva do titular, ao próximo que assumir o cartório. Ok. Continuando. Inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal. Ou seja, o cartorário vai ter que custear todas as despesas. Ou seja, é ele que vai pagar o aluguel do local que ele está exercendo a atividade, ele que vai pagar a conta de luz, os funcionários, como eu já disse, o gasto com tinta, papel, impressora e tudo mais. Tudo isso, todos esses gastos são de responsabilidade do titular e não do Estado, ok? E também não pode ser passada essas responsabilidades, inclusive a trabalhista, para o próximo. É o que diz a doutrina. O que diz a jurisprudência? O TJSP, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem evoluído no sentido de que o marco inicial para a responsabilidade é a investidura. O que isso quer dizer? O próximo que assumir o cartório, a partir dali, da investidura dele no cargo, ele passará a responder sobre as questões, sobre os débitos contraídos. Agora, não se aceitando essa sucessão trabalhista. Já o Tribunal Superior do Trabalho já entende de uma outra maneira. Eles entendem que há sucessão no caso de alteração de titularidade do serviço notarial, sendo o novo titular responsável pelos créditos trabalhistas frente aos contratos trabalhistas vigentes e até mesmo pelos decorrentes dos contratos já extintos. Ou seja, imagina você presta o concurso público, passa e assume um cartório onde existe um monte de débitos trabalhistas. Segundo o TST, você assumiria esses débitos, os quais você não participou de nenhuma maneira, em prol da proteção ao trabalhador. Bom, galera, é isso. O que a gente tinha para falar sobre hoje, sobre a nossa aula inicial, foi isso. E nós vamos evoluindo conforme formos dando as aulas aqui, conforme o curso, nós vamos evoluindo de maneira a buscar um englobamento de todos os pontos importantes do registro de imóveis, ok? A partir da terceira aula, nós passaremos a buscar apresentar para vocês os pontos principais cobrados em concursos públicos e também no cotidiano dos advogados, dos registradores. São os casos mais comuns e os pontos mais importantes da matéria de registros públicos e registros de imóveis. Obrigado, galera.